Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, e para a realização da nossa live eu agradeço ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, o presidente da Funjop, Marcos Alves, e também a Funjop pelo expressivo apoio à nossa live e à nossa orquestra. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos que curtem e nos seguem nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para que a gente possa crescer também nas redes sociais. E peço que continuem curtindo e compartilhando o material da nossa orquestra. A cada semana nós temos um convidado de relevância nacional ou uma convidada que esteja de alguma forma ligada à nossa orquestra. E hoje nós temos aqui como convidada especialíssima uma grande violinista brasileira, uma artista que já representou o Brasil em várias partes do mundo, estudou muitos anos na Europa, tem muitas histórias para contar. Seja muito bem-vinda, minha amiga Ana de Oliveira. Laércio, muito obrigada, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Também para a gente é muito importante estar ao vivo com um grupo tão importante para o Brasil, como a Orquestra Municipal de João Pessoa, né? É uma alegria enorme e uma honra estar aqui com vocês e com os meninos. Então, e nós temos também aqui, nos acompanhando, dois membros importantes da Orquestra Sinfônica Municipal. Os dois são irmãos. Olha só, conseguimos juntar dois irmãos da mesma orquestra, o violinista Everton Praxedes e o violista Hermerson Praxedes. Praxedes. Não acertei no nome e errei no sobrenome, mas agora já consertei. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por me ajudarem nessa live aqui também. Eu vou pedir para vocês dois, tanto o Everton quanto o Hermerson, que falem um pouquinho, cada um falar um pouquinho de si, para que a gente possa conhecer, o público possa conhecer vocês. Antes de a gente voltar para a nossa convidada, vamos começar com o Everton. Opa, maestro, boa noite a quem está assistindo também, boa noite, professora Ana. Então, eu sou natural do Ceará, numa cidade do interior, Iguatu. Já é a terceira vez que eu estou participando aqui dessa live, então, assim, é um prazer muito grande e muito obrigado pelo convite também. Então, como eu dizia, eu sou natural de Iguatu, Ceará. Comecei a estudar violino lá numa escola que a professora Dona Sônia Muniz, que já participou aqui das lives da gente, fundou lá no Iguatu. E aí vim fazer minha graduação aqui em João Pessoa, já estou aqui há quase 11 anos, acho que um pouquinho mais de 11 anos, eu acho. E entrei na Orquestra Sinfônica Municipal, sou professor também no projeto Ação Social pela Música, que a gente está fazendo um trabalho muito bom com os meninos, e estamos aqui para descobrir mais aí sobre a história da professora Ana. Muito bem, muito bem. Agora, Everton, ficou uma dúvida. Você falou que você, há 11 anos atrás, começou a sua graduação. Terminou? Terminei, sim, já terminei, já estou fazendo outra aí, tentando fazer outra aí. Tem que falar, né? Emerson, vamos lá. Opa, boa noite a todo mundo que está assistindo, boa noite, maestro, boa noite, professora Ana. É um prazer estar aqui de novo na live. E, assim, como Everton, irmãos da mesma cidade, obviamente também vim lá de Iguatu. Comecei na Escola de Música Eliezer Carvalho, que a dona Sônia criou lá na cidade. E aí vim para cá, para João Pessoa, em 2010, fiz minha graduação na UFPB, terminei também, e estou na Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa desde 2014. Também sou professor do PRIMA, Programa do Governo de Ensino de Música de Projeto Social, também ensino de música em comunidades, enfim. E eu estou aqui também muito curioso para a professora Ana, que tem uma vasta experiência de música de câmara, que é uma coisa que eu acho assim, que eu quero muito seguir na minha carreira, e estou ansioso para ouvir, professora. Então, antes de a gente voltar para a nossa convidada, eu quero essa live é um momento especial porque nós teremos também uma pequena propaganda. Nunca teve propaganda aqui, né? Mas hoje é um dia... Chegou aqui um produto da Orquestra Sinfônica Municipal, a nossa caneca. Que linda! Está muito bonitinha.
né? E essa caneca é uma produção da dona Cíntia Ladislau, que, além de tocar o boé muito bem, faz canecas maravilhosas, né? Ela fez inclusive duas bolsinhas aqui, né? Que, na verdade, eu vou ser sincero, não sei para que serve, mas é bem legal. Depois ela vai dizer para a gente, deve escrever aqui. Parabéns, Cíntia. Então, a orquestra já tem canecas aqui, foram entregues com um presente para o nosso prefeito, Cícero Lucena. Marcos Alves também recebeu, nosso secretário. Então, está feita a propaganda. Agora vamos à nossa convidada especialíssima, Ana de Oliveira. A Ana esteve conosco aqui no nosso festival, né? Em João Pessoa, com trio, fez vários concertos maravilhosos nas nossas igrejas aqui. E, enfim, foi uma grande honra, e para mim uma honra muito especial, porque a gente se conhece há tanto tempo, né? E aí, durante essa live, ela vai contar, porque, olha, se alguém tem histórias legais para contar, esse alguém é a Ana de Oliveira. Ana, vamos começar, então? Ô, Laércio, foi uma alegria enorme, né? Nós nos conhecemos desde a adolescência, já trabalhamos em inúmeros projetos, concertos, orquestras juntos, e realmente é uma amizade de uma vida, tanto com o Laércio quanto com a Ana, sua esposa. É uma alegria enorme, todo esse afeto também. A caneca é tão linda, depois eu vou querer uma, eu vou aí buscar uma caneca para mim. Tá? Então, gente, vou tentar me resumir, contar um pouco a minha história longa, né? Eu comecei a estudar violino muito cedo, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital, e comecei a estudar violino aos 5 anos de idade, por influência, mais no sentido, eu tive a sorte, né, de meu pai é um amante da música de concerto, então desde muito cedo esteve presente na minha casa a música de concerto. E aos 5 anos de idade eu ouvi uma música, achei maravilhoso, um instrumento, e fui descobrir que era o violino, e me interessei por tocar, e tive acesso a um instrumentinho pequenininho que eu tenho até hoje, e fui ter aulas com a professora Lola Benda, que na época em São Paulo era uma referência, ela foi professora de toda uma geração, a minha e uma atrás da minha também, né? Então eu tenho desde cedo, muito cedo, uma formação germânica ao violino, que depois, é óbvio, eu transmutei também em outras experiências que eu tive. Então foi isso, uma infância estudando, bastante rigoroso, estudo rigoroso, né, que a dona Lola era muito brava, tem até histórias engraçadas, que eu, quando pequenininha assim, eu tinha uma espécie, né, de um pouco de medo dela, e eu não falava, minha mãe me levava até a aula, e eu não falava com ela, eu só falava para minha mãe falava para ela falava para minha mãe tinha que falar para mim, eu não falava com ela. Até um dia que eu comecei a falar com ela, e foi muito engraçado, eu estudei com ela até os 14 anos de idade, onde daí tinha uma amizade incrível, quer dizer, foram muitos anos, né, desse estudo rigoroso. Depois eu fui aluna do Uwe Kleber, que é amicíssimo do Leninger, né, que esteve na semana passada, que também é uma grande referência para mim. Eu nunca fui aluna direta do Leninger, mas constante, mas eu trabalhei muito com ele em festivais, na Camerata Crescendo, que a gente tinha depois, né? Então, também da escola germânica de violino, muito importante para mim, o Erich Leninger, Uwe Kleber. E depois, como eu sempre quis, muito por essa influência germânica, e também porque, na minha época, a gente não tinha essa facilidade de acesso à informação. Era tudo muito difícil para comprar uma partitura, para você ter um disco, era LP, né? Então, você vê, não tinha YouTube, essas coisas, não tinha e-mail. Então, para a gente ter acesso a todas essas referências que para vocês hoje basta entrar no YouTube, que a gente vê desde gravações de áudio do Isaí, até coisas, né? Quem está tocando, vocês mesmos, está tocando, já aposta ali, isso é tudo muito fácil hoje, né? Então, fazia parte quase que em algum momento você sair do país, né? E eu sempre sonhei com isso. E sempre trabalhei para isso. Então, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu fui estudar na Alemanha. Em São Paulo, antes disso, eu toquei por anos. Oi, querido. Desculpa te interromper. Eu ficar ainda um pouquinho antes de você sair para a Alemanha, né? Aconteceram várias coisas, né? Você tocou numa orquestra crescendo com o Diogo Pacheco. Muita gente lembra do Diogo Pacheco, maestro, que na época era muito famoso, e
fazia muitos comerciais, enfim, tinha uma história muito bacana. E nessa orquestra crescendo, eu me lembro que quem dirigia era o Diogo Pacheco, e a pessoa que fez as roupas para as meninas foi aquele... O Clodovil. O Clodovil. Conta um pouquinho dessa história. O Clodovil fez as roupas e como é que elas ficaram, porque isso é uma coisa interessante. Isso é uma das histórias engraçadas, né? Na realidade, eu também fiz parte durante anos eu era espala da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, que hoje em dia é experimental de repertório com o Jamil Maluf. E na época, o Diogo, junto com o Erich Leininger, eles reuniram um grupo de jovens e formaram a Camerata Crescendo, era uma orquestra de cordas. Na época, os patrocínios eram via mecenato, não existiam essas leis de incentivo, então tinha o patrocinador, e formou-se. O Cláudio Cruz era o espala da orquestra, eu era concertino da orquestra, né? E então, a gente tinha 16, 17 anos, por aí. E como era orquestra, ia ser um grande evento, era tudo muito grandioso, essa coisa. O figurino da orquestra foi feito pelo Clodovil, para vocês que são mais jovens, talvez não saibam, foi um estilista muito famoso em São Paulo, no Brasil todo, na época. Ele até um tempo atrás tinha um programa de televisão, eu acho que ele faleceu já, né? E então fomos lá, todos aquela expectativa, o figurino do Clodovil, tudo, fomos lá, tinha um ateliê chiquésimo na Avenida Europa, ali em São Paulo. Fomos lá, as meninas para lá, tiraram as medidas, tudo. O dia que chegou a roupa para a gente experimentar, era uma coisa, meninas, porque era assim, era uma espécie de um colã, uma malha de lycra, que prendia do pé até aqui, e por cima tinha uma espécie de uma bata de renda. E cada menina da orquestra era eu, tinha a Cristina Rapp, tinha a Patrícia Casadei, a Ana Chamorro e a Zoraima Lenfel, esposa do Leininger. Éramos as meninas, cada uma de uma cor. A minha era branca, tinha amarela, verde, azul e preta. E era uma coisa assim, desculpa falar, mas foi muito constrangedor ter que subir ao palco com aquele figurino. O figurino era completamente foi tão bom. fora. Todo mundo começou a namorar na orquestra. Eu casei com o violoncelista. O figurino foi assim, parecia que elas estavam de maiô. É uma coisa impressionante. Era um horror. E justamente a estreia da orquestra foi um evento também no Teatro de Cultura Artística, toda a elite de São Paulo ali, os patrocinadores e não sei o quê, o Clodovil. E foi muito engraçado, porque a gente ali não sabia nem como entrar no palco. Depois teve um jantar e o Clodovil foi junto, ele paquerou vários membros da orquestra também. A gente não vai Mas falar era uma qual, história. Né? Não vamos poupar as pessoas. Mas uma pessoa muito importante foi paquerada, que não fui e eu. A gente se divertiu. Você eu não me lembro, mas também certamente. Enfim, mas era tudo muito divertido. A gente era muito jovem, né? Tinha a vida toda pela frente e essa coisa era tudo muito diferente de hoje. Eu acho que havia, por um lado... Deixa eu contar uma historinha disso aí que você deve lembrar. Em um dos concertos, o Diogo Pacheco falou que o patrocinador não podia ficar sabendo que a gente ia tocar lá. Era uma confusão que tinha, com um evento super chique no local lá. E a gente, para poder brincar com a história, eu e mais uns 2 cearenses, fomos na 25 de março comprando peruca e bigode. E nós fomos para o concerto de peruca e de bigode. E a esposa do Leininger pegou um dos cearenses, o Ângelo, que era muito engraçado na época, ele levou ele de bigode. Ele era aluno do Leininger. O Leininger ia tocar, o violinista que teve na última live, ia tocar as 4 estações. E ela levou ele no camarim e falou: Leininger, Eric queria te apresentar, o Leininger é alemão, né? Queria te apresentar um amigo meu da Filarmônica de Viena. E lá estava o Ângelo, que era aluno do Eric. Então, quando ele abriu a porta, só que o Eric não se tocou e começou a falar com o Ângelo, Tatu, a gente chama ele de Tatu, né, em alemão, e começou a conversar, porque era Filarmônica de Viena, e ele balançando a cabeça com aquele bigode e com aquela peruca. Era muito engraçado. Assim. Imaginem vocês, meninos, que a gente não sabia, eu sabia disso, que não era um evento oficial da orquestra, embora a maioria fosse membro da Crescendo. Mas era uma coisa que, digamos assim, tinham que, vamos disfarçar que não é orquestra. Enfim, e não sabia de nada, de repente, ali pronta para fazer a passagem de som, para o ensaio geral, para tocar, me vêm esses meninos de bigode, peruca, e eu sou uma pessoa muito séria, mas quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho ataque de riso quando eu acho alguma coisa engraçada, e às vezes eu não consigo controlar. Na época eu não conseguia mesmo, hoje em dia eu até consigo. A hora que eu vi esses meninos chegando dessa maneira ali, que eu percebi o que estava acontecendo, eu não consegui tocar quase, porque era o tempo inteiro.
E teve um coquetel depois do evento, né? Não é que esses meninos me vão, fica o bigode no copo, mas foi uma coisa, parecia filme daquelas comédias de pastelão, assim. Mas eram muitas histórias com essa orquestra. E tinha um lado legal, porque a gente estudava muito, muito, muito. Ensaiava muito. Eram 3 vezes por semana, 3 horas, direto para uma orquestra de câmara. Na época era muito, né? Sempre com supervisão do Erich e outros grandes artistas. E, ao mesmo tempo, tinha essas coisas de molecagem, né, que a gente fazia, era muito engraçado mesmo. O Cláudio Cruz, na época, tinha um carmanguia, eu me lembro, que entrava a orquestra inteira no carmanguia dele para ir para os concertos, era muito engraçado. Enfim, tinha essas lembranças ótimas. E na Orquestra Sinfônica Jovem Municipal também tinha um trabalho, como ainda tem, maravilhoso, né? É uma pena que essa orquestra de câmara não exista mais, né? Quando eu fui para a Alemanha, ela ainda continuou um tempo, mas depois acho que o maestro Tibiriçá assumiu, né? E depois de um tempo ela acabou, daí também o grupo era uma fase onde as pessoas, daí cada um acabou indo para um lado, né? Então, também nessa época teve aqueles concursos de jovens solistas também, então eu tive a oportunidade de trabalhar muito próxima do maestro Eleazar de Carvalho, né? Que foi um grande regente brasileiro, e uma figura assim maravilhosa. Tive um contato excelente com ele. Eu me lembro que as pessoas morriam de medo dele e eu sempre gostei muito dele, que eu percebia o tipo de humor que ele tinha, mas ele era muito rigoroso, né? Eu tive muito problema com isso de trabalhar com rigor, né? Também, ao mesmo tempo com humor. Então eu acho que tem umas coisas não se contrapõem, né? Eu acho que faz parte, tudo acrescenta. O lado lúdico, o lado engraçado, como o lado sério do trabalho diário, cotidiano e tudo mais, né? Da disciplina, né? Mas o humor também faz parte. E a gente teve várias oportunidades de rir muito também, né, Laércio, trabalhando. Mas, enfim, daí acabei... Oi, querido. Não, então aí depois Ana de Oliveira vai para a Alemanha. Daí eu tinha feito já o contato, eu fui estudar, eu fui para a Alemanha, eu tinha 2 professores em vista, mas eu acabei ficando em Freiburg, né, que é uma cidade no sul da Alemanha, da capital da Floresta Negra, que tem uma escola pequena de música e maravilhosa, né? Então eu fui aluna durante toda a minha graduação lá, do Rainer Kussmann, que faleceu alguns anos atrás, mas ele foi aluno do Ricardo Rodnopozov, e também logo depois que eu me formei com ele, ele foi durante um tempão espala da Filarmônica de Berlim, no tempo do Cláudio Abbado. Então, era um músico maravilhoso, ele era um professor bem tranquilo, ele nunca foi daquele tipo, assim, ele deixava você muito à vontade, entre aspas, ele explorava muito a individualidade de cada um, né? Sem ter aquela... Tanto que ele pergunta qual era a tua escola ali, naquele momento eu não posso dizer, embora eu estivesse na Alemanha, que era uma escola germânica, porque ele tinha toda a escola do Ricardo Nopozov, tinha uma coisa muito livre, entre aspas, embora muito rigorosa também com o violino. Então, ele era muito especialista em música barroca e em música contemporânea. Então, eu fui aluna dele durante anos, foram muitas histórias também, foi um período maravilhoso, ao mesmo tempo muito difícil. Enquanto eu estava lá, eu perdi minha mãe, por exemplo, foi muito difícil para mim. Era muito jovem, mas também aproveitei muito, viajei muito, aquela coisa, estudei muito, né? E depois eu comecei o mestrado, que lá se chama Aufbaustudium, né? Ainda quando é em performance, não era uma coisa musicológica, numa outra escola de música, pequena também, em Trossingen, que é perto de Stuttgart, com um professor, Federico Agostini, que é sobrinho do Franco Gulli. Depois ele ficou um tempo lá, depois ele foi dar aula em Indiana. E eu não concluí esse mestrado, porque chegou uma hora, me cansou essa coisa, eu já tinha uns 25, 26 anos, essa coisa de aula, eu quis ver o que eu sei, o que eu evoluí por minha conta, né? Sem tanta aula, assim, quis dizer o que sou eu nisso aí tudo, né? Eu já tinha uma base técnica muito boa e fui buscar outras linguagens também, porque eu sempre me interessei não só pela música de concerto, que eu estudei todos os concertos, fiz todos os métodos, assim, mas eu sempre me interessei por música instrumental, por jazz, por outras linguagens musicais, né? E por improvisação livre. Inclusive, eu tive uma época lá, foi bem essa época do mestrado, um problema no braço, uma coisa que, na realidade, era psicossomática. Eu curei isso fazendo improvisação livre. Aquela pressão de,
e Paganini, Tchaikovsky, 20 horas um dia, aquilo me, né? Então, eu falei, eu preciso de outras práticas musicais para redescobrir um prazer, porque assim, eu sou muito autocrítica, então aquela cobrança enorme de mim para mim mesma era muito forte. Então, desde cedo, eu também busquei outras frentes de atuação na música. E sempre a música de câmara, né? Pequenos grupos, isso para mim foi sempre, a partir de um momento, assim, minha prioridade, é onde eu realmente me realizo musicalmente. Embora eu ame tocar em orquestra e adore fazer solos também, mas a música de câmara é tudo, porque essa coisa, né, da amizade musical, esses pequenos grupos, é onde você realmente trabalha todo o repertório também, seja ele brasileiro ou internacional, é maravilhoso. Enfim, essa prática da música de câmara, para mim, é extremamente prazerosa. Então, eu vivi esse tempo todo na Alemanha, com o Laércio, a gente tocou muito tempo juntos na Orquestra de Câmara de Heidelberg, que era uma orquestra itinerante, né? Então, eu viajo aqui as turnês em partes da Europa, em partes do mundo também. Então, esse capítulo é um capítulo especial. Eu queria te perguntar disso, mas eu queria desenvolver ainda, antes da gente chegar na orquestra, que é, enfim, é realmente bem especial, as histórias lá, principalmente as tuas, né? Logo que você mudou para a Alemanha, eu 6 meses depois ganhei a bolsa também e fui, por acaso, estudar alemão, porque você tinha que fazer um curso em alemão em Freiburg. Então, 6 meses depois que você tinha vindo para a Alemanha, eu cheguei, a gente se encontrou, e depois nós fomos nos encontrar, enfim, teve outras vezes, na rua, em alguma cidade, que eu não me lembro qual era, por acaso, que você estava tocando, porque era muito comum, como estudante, você tocar na rua. Mas não era comum fazer um show como a Ana fazia. Que tinha aquele cara, um violinista que está no Rio de Janeiro agora, bem malucão, estava tocando em volta de um chapéu e você estava com ele, eu esqueci o nome dele agora. O Rogério. O Rogério. Né? O Rogério Rosa. Uhum. Então, nós nos encontramos, foi aí nessa época que você começou a fazer esse trabalho de improvisação, que você começou a tentar ir para outras... Ajudou esse tipo de coisa ou não? Eram coisas esporádicas? Não, são coisas diferentes. Na realidade, esse interesse por música instrumental, música universal, tudo me veio já antes de ir para a Alemanha, na orquestra jovem, porque o Jamil ele incentivava isso também na programação. A programação era muito variada, então tinha um programa de música de concerto tradicional, um programa de ópera, um programa sempre com um grupo instrumental. Então, eu pude tocar com a Arrigo Barnabé, Clara Crocodilo, a gente fez com o Premeditando Breck, com o Grupo Pau Brasil, que são grupos de referência, compositores, artistas de referência em São Paulo na época, e com o Hermeto Pascoal. E principalmente com o Hermeto Pascoal, aquilo para mim foi muito impactante musicalmente, como uma música podia ser tão bem construída, tão elaborada, e tão livre ao mesmo tempo, e tão universal. Então, aquilo para mim realmente foi assim, aquilo ali me fascinou, né? Aquela música do Hermeto. Então, isso já vinha de antes. Eu já tinha um desejo de ser criativa com o violino, e que o rigor daquela formação germânica tudo me impedia, o rigor também dentro de casa, aquela coisa que parecia que era uma coisa menor, né? Parecia que você só podia ser intérprete, não podia criar também com instrumento, e eu sempre tive um respeito tão grande pela coisa do compositor, que eu achei que, meu Deus, não é para mim, eu achava que eu seria praticamente incapaz de compor, uma coisa assim. Então, isso já vinha de antes, né? Pessoalmente, essa coisa de tocar na rua foi uma coisa mais de uma aventura e uma necessidade, porque a bolsa era muito, muito curta. Eu tinha o dinheiro da bolsa e mais nada. Eu fui para lá com uma bolsa da Vita e condicional a eu passar na prova, porque como não era para a academia Karajan, quem ia para a academia Karajan já tinha tudo mais estruturado para ir para Berlim. Como eu quis fazer a Escola Superior de Música, eu propus a Vita que eu iria, faria a prova, e se eles topariam eu passando, me dá a bolsa. E eu fui com uma passagem de ida só, não tinha passagem de volta para fazer a prova, então eu corri muito risco, né? Se eu não passasse, eu não sei o que eu faria, porque não tinha nem dinheiro para voltar, era muito, muito apertado tudo, o dinheiro que eu consegui juntar trabalhando e tudo mais, né? Eu sempre procurei ser muito independente na minha vida. Então, o que aconteceu foi que eu passei na prova e consegui, mas a bolsa era, assim,
Freiburg era uma cidade muito cara de estudantes, então, assim, a grande maioria da bolsa ia para o aluguel do quarto. Para comer, mal sobrava dinheiro, e no primeiro ano e meio, não tinha trabalho extra, não tinha conceito. Depois eu comecei a me inserir no mercado lá, mas demora, não é assim que você chega e já vai. E era menos ainda, porque era tudo mais difícil, assim, o contato, era, né? Hoje em dia é mais fácil você ter esse contato. E nas férias, para poder viajar, já que eu não tinha dinheiro para comprar uma coisa assim, um pacote de viagem para não sei onde, a solução era tocar na rua. E era uma aventura maravilhosa, porque era um outro tipo de contato com o público. E encontrei também, assim como eu encontrei você lá depois de um tempo, eu chegando na escola de Freiburg, um pouco tempo depois, eu dei de cara com o Rogério lá, que já conhecia daqui, do Festival de Campos do Jordão, e o Rogério já fazia isso lá. Então, a gente montou um programa que incluía duas de Bartók, tinha uma versão que a gente fez do Bolero de Ravel, daí às vezes tinha música brasileira no meio, eu não me lembro dos detalhes do programa, mas me lembro, por exemplo, e aquela coisa de muito jovem, eu tinha sonho de ser cigana também, eu achava que ia viajar o mundo cigana, então ia de saião, aquele cabelão, aquelas coisas assim, e ficava todo mundo, a gente chamava muita atenção das pessoas. E foram muitas histórias curiosas, inclusive assim, de tocar em lugares que a gente nem imaginava, mas que eram proibidos. Então, por exemplo, em Roma, a gente inventou, começou a tocar na Piazza Navona, de repente, ou vinha a polícia, né? A população, não, deixa eles tocarem, são maravilhosos, que o povo italiano é muito, né, discutia com a polícia. Daí uma vez veio uma pessoa, vocês podem estar aqui nesse mesmo horário. Tudo. Era um documentário da BBC de Londres sobre Roma. Eles contrataram a gente para estar lá no dia seguinte para tocar, porque era uma coisa que realmente chamava a atenção. E uma vez, por exemplo, um homem chegou, a gente tocando os duetos de Bartók, naquela ponte de Lucerna, sabe aquela ponte de Lucerna? Era totalmente proibido, a gente não tinha noção de nada. Vem um homem e começa a falar com a gente uma língua que eu não sei, Deus, que era um húngaro, um compositor húngaro, ele achou que a gente era húngaro. E não, não somos húngaros, somos brasileiros. Mas assim, era muita aventura, porque aquilo aqui era tudo. Hoje em dia, às vezes eu tenho a sensação que se vive muito através da máquina, da rede social. A gente vivia aquilo na pele, né? Então eu saía, era muito, muito, muito divertido. E era difícil, às vezes passava muita dificuldade. Né? Uma das primeiras vezes que eu fiz isso, morrendo de vergonha ainda, foi na Suíça, e eu não sei como, perdi meu passaporte e o dinheirinho que eu tinha ajudado. Ainda bem que era lá, eu consegui recuperar, minha bolsinha ficou no ônibus, eu consegui recuperar, mas era assim, cada dia era uma história incrível para contar. Assim, dava para escrever um livro, na época eu tinha até um mapa que eu anotava os lugares onde eu fui. Então, isso eu fazia nas férias. Durante o ano letivo, eu não fazia isso, estava lá na escola, mas nas férias, nessa, eu consegui ir para a Grécia, fui para vários lugares que eu nunca teria ido se eu dependesse de um pacote de férias, porque não tinha dinheiro para isso. Então, eu juntava esse dinheiro e daí fazia uma viagem. Então, eu conheci muitos lugares na Europa assim também. E teve um episódio curioso, porque eu tive uma fase que eu comecei a ter, como eles chamam lá em alemão, Lampenfieber, que é medo de tocar em público. Me veio isso violentamente, uma autocrítica, um negócio, eu achando sempre que tudo que eu fazia era uma porcaria. Foi muito difícil isso. E me lembro e tocando na rua não tinha isso. Eu me lembro que eu fui fazer, estou contando uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, mas não tenho orgulho disso. Fui fazer uma prova para ser cachê fixo, né, na orquestra lá de Freiburg. Eu estava tão nervosa, mas tão nervosa. Eu falei, eles nunca que vão me aceitar, porque eu não sei tocar direito. E assim, eu tremia, que eu mesma me reprovei. Comecei a tocar o Lá Maior de Mozart, toquei a exposição do Alegre. Quando eu fui chegar, eu mesma falei, chega. Eu saí, parei de tocar, saí, o homem foi atrás de mim. Onde você vai? Eu falei assim, eu vou embora, não tá bom isso não. Mas volta, comece de novo, que isso? Ninguém entendeu aquilo. Não, eu me reprovei. Eu sei que esse mesmo homem, poucos meses depois, nas férias, me viu tocando essas coisas na rua. Ele falou, vem cá, menina, você é essa mesmo, por que aqui você toca assim, lá você está tão nervosa, né? Então, são coisas da vida que têm a ver muito com outras coisas que são além da música, né? Da psicologia, do tocar, de autoestima, dessa autocrítica rigorosa demais que eu acho que a gente tem que ter, mas acima de eu acho que é importantíssimo ter um artista, um músico, qualquer um que seja, que não tenha autocrítica,
acho que está um pouco também fora, mas se você tem ela além da conta, faz muito mal para a saúde mental da gente, para a produção, para tudo, né? Então, Mas isso eu deixa eu te consegui perguntar, superar lá também. essa pessoa que te chamou para a prova, porque nessa época eu cheguei a fazer tocar para um pessoal de Freiburg também, e também estava trocando de técnica, estava uma confusão. Eu sei que não deu certo também, mas eu sabia que não ia dar certo. Mas eu conheci lá eu acho que foi o chefe de naipe dos segundos violinos lá de uma orquestra de Freiburg. Foi para essa pessoa que você tocou? Eu acho que Não, não, antes não não. foi. Não? Não, não. Essa pessoa, na realidade, era um amigo do professor daqui, mas eu prefiro até me abster de comentar, assim, porque Aham. prefiro nem comentar, mas não era essa pessoa, porque essa pessoa, inclusive, tinha se aposentado da orquestra por invalidez. Então, nem estava na banca nem nada, eram pessoas que eu não conhecia. Esse dia, especificamente, eu me lembro que eu corri lá da prova, fiquei muito mal mesmo, porque aquela coisa, mais do que tudo, não era nem caso eu não passasse, porque eu poderia até ter passado, mas foi o fato de de me sentir tão mal com o violino na mão, porque não era para Aham. aquilo, né? Eu sempre amei tanto aquilo, por que aquilo estava me fazendo aquele mal? Então eu me lembro que eu peguei o bonde e fui direto para a sala do meu professor que estava dando aula naqueles dias e quis conversar com o senhor, eu ia parar. Falei para ele, não dá, eu não tenho condição. Ele falou, o que é isso? Daí foi a única vez, aliás, ele até me levou para jantar, me contou a história toda dele, assim, das dificuldades dele também, porque a gente vê esses virtuosos, acha que o cara é uma máquina, e etc. Né? E não, por trás daquilo tem sempre sofrimento, dificuldade também. Né? Não é porque ele é alemão e nasceu lá que é tudo fácil também. Então foi muito importante. Daí eu acabei continuando e eu acabei superando isso também, de alguma maneira. Às vezes, hoje em dia, não mais, que eu já estou bem madura, eu já sei, inclusive, lidar com isso, caso me venha esse tipo de pensamento ou de nervoso físico, hoje em dia é mais difícil de eu ter isso. Até tenho antes, mas na hora que eu começo a tocar, eu já sei controlar. Mas a orquestra de Heidelberg me ajudou muito com isso, porque era uma orquestra de câmara pequena, onde a gente tocava em salas maravilhosas de concertos, igrejas maravilhosas, em situações extremamente inusitadas. Eu acho que tem que fazer umas 10 lives só sobre isso, né? Porque é realmente muito curioso. Mas a gente se expunha muito. Então, tinha isso de estar toda noite no público, desde Gewandhaus Leipzig, em salas de música de câmara, até também igrejas de vilarejos que eu nunca iria se não tivesse a França inteira, né? A Suíça. Então, isso é experiência, né? E depois isso, esse trabalho com improvisação livre me ajudou muito a superar isso, porque a música está muito além desses pensamentos, ou né, desse tipo de pensamento negativo, ou essa autocrítica, ou mesmo se for uma crítica externa, essa coisa de parece que você errou um dia, você é uma porcaria de pessoa, de violinista e tudo mais. Então, aprender que a gente é humano e tudo é experiência, trabalho com um trabalho bem direcionado, né? E sempre com a liberdade de exercer o que você aprendeu, a liberdade de ser o que você é, agora, sempre com muito estudo e muita dedicação. Então, às vezes, no nosso meio, parece que as coisas se contrapõem, e não, eu acho que tudo isso forma o músico, o artista, seja um instrumento, uma experiência que ele tem, seja a linguagem musical com a qual ele trabalha, né? Então, Então, a assim, orquestra de Heidelberg, para você, só para o pessoal entender, era uma orquestra de mais ou menos umas 12 pessoas. Eles faziam 340 concertos por ano, era uma coisa impressionante, é realmente isso. Era cada dia numa cidade do mundo. Esse era o lema dele, o Klaus Preis, era o cravista, né? Ele ficava em casa, eu acho que 4, 3 dias por ano, que era na época do Natal. Fora isso, ele cada dia estava num lugar. Isso fazia várias décadas. Muitos músicos importantes tocaram lá, Pina Carminelli, Maurice André, muita gente, assim... o na época de Rampal, o próprio Kussmaul tinha CDs com Kussmaul. ele. Então, assim, esse era simplesmente um advogado Heinz que Holliger. resolveu... Como? Tinha CDs com o Heinz Holliger também. Isso, ele E tinha toda essa geração, centenas todo de mundo tocou gravações lá, que eles né? fizeram, uma orquestra muito importante. Ele mandava os placatia, quem botava cartaz, né, 2 semanas antes, depois 1 semana antes, colocar os cartazes nas cidades, ia para cidades pequenininhas, né, e para as grandes também, e depois chegava a orquestra. E aí, Ana, conta um pouquinho também como é que era a estrutura, porque é uma orquestra muito maluca, uma ideia muito interessante. Na realidade, hoje em dia é quase inimaginável, meninas, porque essa orquestra,
Primeiro, eu fico imaginando hoje como ele produzia tudo isso, porque era cada dia num lugar, músicos de vários lugares da Alemanha, basicamente, mas também de outros lugares. Na época que eu estava, a maioria dos estudantes, todos eles, enquanto estudantes, passaram em algum momento pela Heidelberger, que é uma orquestra, né? Eu fico imaginando como que é viável hoje em dia com internet, YouTube, daí você manda o WhatsApp para o teu material, como ele realizava aquilo. Né? Então, eu tinha que fazer uma prova, eu fiz uma prova para ele, pessoal. Ele era uma figura indescritível, assim, era uma figura extremamente excêntrica, né? Ele tocando cravo era mais excêntrico ainda, e variava os programas, sempre em torno da música barroca, né? Então era isso. A primeira vez que eu fui, ele esteve em Freiburg, daí o Laércio tinha já me avisado, tinha avisado que ele ia lá fazer a prova, e a prova, eu me lembro que eu cheguei lá, tinha um homem carregando um cravo, eu falei, por favor, o senhor sabe quem é? Toda formal, em alemão, o senhor sabe quem é o maestro Klaus Preis, não sei o quê? Daquele homem que estava num macacão jeans carregando o cravo, era ele mesmo. Eu fiquei, o senhor... Daí fui lá tocar para ele, ainda estava com aqueles resquícios das minhas lâmpadas em fibra, daquele medo de tocar em público, toquei meio nervosa para ele, ok, não sei o quê, passei na prova, já fui para a primeira turnê. E era surreal, desde o regulamento da orquestra, a orquestra viajava toda numa van grande, uma van vermelha, toda a identidade visual, hoje em dia se fala assim, na época acho que nem existia esse termo, da orquestra. Estou falando isso com vocês do final dos anos 80, mais começo dos 90, 91 até 94, mais ou menos, que foi a época que eu toquei muito lá. Era tudo vermelho, os cartazes, a van era vermelha, ele era uma figura extremamente excêntrica, eu não vou entrar em detalhes aqui, e de qualquer maneira é isso, e cada dia numa cidade. Então, às vezes tinha a turnê da Bretanha, na França, então a gente ficava numa casa e ia para os concertos e voltava. Mas às vezes não. Então, às vezes tinha um concerto em Lille, na França, no dia seguinte em Zurich, lá embaixo, para ir no dia seguinte para Hamburg, na Alemanha, lá em cima, de carro, nessa van, e todo mundo dentro da van, e chegava, montava as coisas e tocava. Não tinha ensaio. A primeira turnê que ele me chamou, e quando são os ensaios? Ele, ensaio? Não tem ensaio. Chegava, tocava. Lógico que era um repertório que todo mundo conhecia, mas era surreal. Hoje em dia, assim, quando eu imagino... Agora, aquilo ali deu uma experiência incrível. E quando ele tinha... Aliás, a primeira turnê, eu me lembro que eu me invoquei com ele, que ele foi um pouco abusado comigo, não sei se você se lembra, e eu de cara, assim, ele me adorava, justamente por isso. Daí tinha muito folclore também, né? Daí tinha as figuras que faziam sempre, são muitas, acho que tem que fazer umas 2 lives só sobre a orquestra de Heidelberg, né? E era uma orquestra realmente incrível. Algumas outras pessoas também participaram, alguns brasileiros, né? Chegou uma época que, quando eu juntava mais de um brasileiro, eu, Laércio, mais alguém, o Ricardo Menezes, de Mondo Antônio, que participou um tempo também, ele proibia a gente de falar em português, porque ele não conseguia entender nada que a gente falava. E daí tinha, como era tudo muito ali no tempo, porque tinha, às vezes, saía de, sei lá, de Freiburg às 8 da manhã e tinha que estar em Hamburg às 5 da tarde, alguma coisa assim, ia dirigindo, não podia atrasar, não podia ter atraso nenhum. Então, se ele dava uma paradinha num posto, por exemplo, para tomar um lanche, pegar uma água, ir ao banheiro, qualquer coisa assim, se a pessoa atrasasse 1 minuto do que ele combinou, ele ia embora com a van e ficava escondido num cantinho, principalmente com novatos ele fazia isso. Você só via a pessoa saindo desesperada, eles foram embora, me deixaram aqui. Daí, a pouco, ele voltava, ele chamava o teste do esquilinho, o teste, né? Era assim, são tantas histórias que contando para vocês, mas, enfim. Mas aquilo ali eu acho que ajudou muito a criar calo na gente, né? Tanto dessa coisa de tocar. Eu adoro tocar turnê, fazer agora, nessa pandemia, uma das coisas que eu mais sinto falta é poder viajar tocando. Eu adoro, e eu acho que vem muito dali também, né? Depois teve a turnê da Grã-Bretanha, que a mesma coisa, também viajava assim, teve um dia, tinha um que dirigia mal para caramba, um alemão, ele corria com aquela van, a gente teve que viajar de madrugada para não passar por tal fronteira, saímos, eu acho que de Londres, não lembro de onde, para ir para... Eu não sei, eu sei que deu uma volta para poder chegar no lugar, o cara correndo, eu dormi, eu me acordei com um tranco, a van voou, e pum, caiu no chão, eu abri o olho, fiz assim, que estava tudo embaçado, eu olhei, e tinha um monte de gente com a arma, assim,
com roupa camuflada. O cara não viu, na loucura dele, correndo ali, ele passou desse jeito a fronteira com a Irlanda do Norte. Né? Eles acharam na hora ali que era, sei lá, um ataque terrorista daquela van, teve que todo mundo descer da van, uma coisa infernal. Depois teve a turnê da Escandinávia. Então, assim, para mim, foi além de tudo, essa coisa de você viajar, eu não conhecia bem os lugares, mas a coisa, quem tem o espírito aventureiro, para mim, eu adoro isso, né? Adoro viajar e isso para mim foi excepcional. E essa coisa de chegar a tocar, não tem desculpa, não tem erro, não tem ensaio, tem que fazer. Né? E o público estava ali, pagou, o público tinha nas cidades menores, era um público mais local, mas tinha sala de concerto. Teve uma vez que a gente tocou na Suécia, naquela grande sala, naquele grande teatro da Rainha, na sala grande de concerto, estava tocando o Isaac Stern com a orquestra de Estocolmo. Quer dizer, então, imagina, eu ficava assim também nesses concertos, né? Experiência. Ana, agora, eu participei de... Oi, querido. Uma coisa muito interessante lá, que a gente... como você não falou, eu resolvi lembrar, ele sempre depois, isso em todos os concertos, você imagina 360 concertos, 300 e tantos concertos por ano, ele no final de cada concerto falava, infelizmente tivemos um problema com os hotéis da cidade, e nós estamos aqui, os músicos não sabem para onde ir, se vocês puderem levar um músico para casa... Então, assim, a gente ia, os músicos iam, um dia você estava na casa do prefeito, no outro dia você estava na casa do estudante, no outro dia você estava em casa, sem lugar nenhum, dormia em pé. Era, então, uma experiência, quando você estava num país, você conhecia realmente o país de todas as facetas possíveis, né? É, porque você tinha esse contato direto com o público depois, né? Eu me lembro uma vez, um exemplo, nem vou contar os outros, porque também, mas teve um muito engraçado, que foi em Innsbruck, e daí ele apresentou, como eram pouquíssimos músicos, ele apresentava um a um. Fulano, natural de não sei onde. E nesse concerto em Innsbruck, naquelas salas lindas, me apresentou, daí me chamou a atenção um menino que estava na plateia, geralmente era um público mais de música de concerto, né? Um público mais tradicional, digamos. Tinha um menino na plateia com cabelo cor-de-rosa, uma roupa meio punk, assim. Eu falei, que figura aquele menino ali tocando. Acabou o concerto. Esse menino veio com a tia, ou a avó dele, eu não me lembro, mas direto em mim, que ele queria me levar para a casa dele. Eu falei, porque você é brasileira? Eu falei, e você, conta de você. Daí ele me abriu assim. E o menino, assim, Sepultura. O menino era apaixonado por Vivaldi e pelo Sepultura. Pelos dois, assim, ele tinha esse gosto. Então, Brasil, Sepultura, ele achou que eu era amiga dos meninos de Sepultura, tudo. Eu falei, pô, legal. Eu fui para casa dele, assim, fora outras, casa de gente maluca também, mas assim, também de gente linda. Já fui, por exemplo, uma vez na casa de um produtor de vinho na região de Bordeaux. O cara, eu nem sei que vinho era aquele, na época eu não sabia nada de vinho, acho que foi a primeira vez que eu bebi vinho na vida. Era um vinho, hoje em dia eu olho, ele morava no melhor lugar do mundo para produzir aquele vinho francês de Bordeaux. E abriu a adega dele para a gente, o microfone. Ana, a Condessa de Lalande, eu acho que tinha um produtor que chamava assim, que era um castelo. Não sei se era esse. Não, esse era outro. Que foi numa cidadezinha que até me lembro, era uma igreja pequena, e só videiras, chamava St. Steph. E depois eu vi que tem um vinho maravilhoso de St. Steph, a garrafa deve ser. O cara abriu lá para a gente, falei, Deus. Então tinha essas histórias. Às vezes você estava no paraíso, às vezes você estava no inferno. Mas, assim, o que é maravilhoso é que a gente tinha, com todas as dificuldades que tinham também, tinha uma leveza com tudo isso, né? Então, assim, também de soltar, entregar. E, nossa, quando eu penso hoje, então, nesses tempos de prisão, né, de pandemia, a gente, assim, essa liberdade toda, tendo que não era. E, por outro lado, eu sou muito grata, porque esse trabalho todo lá, que como os concertos também, ele pagava por dia, né? Então, era assim, eu consegui comprar meu violino naquela época, juntando dinheiro de 2 anos de trabalho com o Klaus. Hoje em dia eu tenho um violino excelente, não é o máximo do mundo, mas é um violino muito bom, que se não fosse aquela orquestra, provavelmente eu não teria comprado, ou não, talvez teria tido outra história que eu teria comprado. Então, eu sou muito grata a tudo isso, aos lugares que eu conheci, às pessoas que eu conheci, né? Acho que ali, então, a gente ficou mais amigo ainda, né, Laércio? Quando eu tinha o Laércio, então, antes de vir para o Brasil, ficou direto tocando com ele 1 ano. Eu ia e vinha, e ele lá tomando óleo de rícino para aguentar o tranco também. Não era fácil, mas era muito divertido.
Eu fui o primeiro a chegar. Eu cheguei na orquestra e comecei a regimentar, já desde aquela época, para o Klaus, chamando gente. Aí que veio a Ana, mas era uma orquestra tão interessante para vocês verem. Primeira vez que eu fui tocar lá, primeiro concerto, a gente ia chegar quase na hora do concerto, vim num carro, me botaram num furgão lá nesse ônibus vermelho, estava carregando cravo, aí eu perguntei, escuta, o que a gente vai tocar? Vai tocar X, vai tocar concerto para 2 violinos de Vivaldi. Eu falei, pô, legal, quem é que vai tocar? Você. Ele fazia de sacanagem. Foi a pior experiência da minha vida. Teve essas de botar a gente assim na música, né? Toca, agora você faz, o duplo de Vivaldi, de Bar, sei lá o quê, e também aquela de, como aconteceu comigo, que tinha que, uma turnê que eu ia pegar lá na Normandia, num vilarejo da Normandia, daí tinha que ir lá para Mannheim, que é ali na Alemanha Central, um pouco mais ao sul do que a Alemanha Central, e tinha que encontrar lá no birô dele, no escritório dele, para pegar um carro que ia, 2 ou 3 que iam pegar a turnê naquele ponto. E quando chegou lá no escritório, falei, que ótimo, aconteceu, toma aqui a chave do carro. Eu falei, legal, quem que vai dirigindo? Você! Eu tive que levar 2 pessoas que nem olhavam o mapa. Gente, não existia GPS, não existia nada disso, era mapa. E olha lá, num carrinho ali. Tive que sair de Mannheim e ir lá para o fim do mundo, na Normandia, num lugar que nem era capital, nem era uma cidade pequena. E tinha assim, olha, você tem que chegar lá no máximo até às 11 da noite, que é a hora que acaba o concerto, porque eles têm que pegar o carro e voltar para ir para outro lugar. Não sei o que. Isso era, sei lá, meio-dia, 10 horas. Foi um sufoco. Eu me lembro que eu cheguei 11h05 no lugar. Não me pergunte como, porque eu não sei até hoje, mas cheguei. Sabe o que aconteceu? Eu tomei uma bronca. Você está atrasada há 5 minutos. Mas eu não aguentei, né? Eu disse, mas era brincadeira, era um tipo de brincadeira que a essa altura eu já tinha, tanto que ele não me entregaria o carro se não confiasse em mim, né? Mas tinha essas aventuras que, além de tudo, né, do tocar, eu acho que isso acrescentava mais ainda ao tocar, né? Daí, quando ele encarnou com a minha roupa, que ele mandou fazer uma roupa para mim, com uma roupa, tecido, não, para você, esse tecido que eu comprei na Rússia, porque você parece russa, de não sei o quê. Era uma roupa horrível, um horror aquilo ali. Mas era muito divertido. E tinha, durante o Réveillon, a gente fazia turnê em Alvanoi, na região de Graubünden, na Suíça, que é onde eles falam reto-romano, que é o 4º cantão, digamos assim. A Suíça é dividida, tem a parte onde eles falam alemão, francês, italiano, e ali, nesses vilarejos, que a cidade mais famosa de lá, acho que é Davos, né? Onde tem aqueles encontros internacionais. Então, a gente ficava nesse vilarejo, no meio dos Alpes, ali, lindo, lindo, e ia para os concertos, embaixo de muita neve. Era uma aventura também. Daí, de manhã, eu lembro que eu fazia sempre umas caminhadas. Era é muita história. Tem que escrever um livro. Você, então, mais ainda, sobre o Klaus e a Heidelberger, né? E aquilo ali, muita gente, estudantes do mundo todo, né? Da Austrália, da Finlândia, da América do Sul, ingleses, muitos ingleses que tocavam ali. Algumas das pessoas eu tenho contato até hoje, tipo o Jonathan Storer, que é um querido, um violinista inglês. Então, assim, aquilo ali foi muito enriquecedor. Bom, mas fora o Klaus, né? Depois, fora o Klaus, também fiz outros trabalhos, né? Tive experiência, algumas como solista, como camerista sempre, porque eu sempre, depois de uma época, eu tive um quarteto de cordas lá. Depois, no fim, eu também comecei a trabalhar na Alemanha ainda com Harold Kimmich, que é um violinista de free jazz, além da formação toda com Kussmann, Agostini, e ele fazia uma coisa de improvisação livre, né? Então, até hoje, outro dia eu vi um vídeo dele, hoje em dia ele faz improvisações com dança, e faz umas loucuras com o violino, e foi um trabalho muito lindo, que foi meu amigo até hoje também. Ele me trouxe essa coisa que eu vim a exercer recentemente, no ano passado, que eu lancei meu CD, O Dragão dos Olhos Amarelos, que uma grande parte dele é improvisação livre ao violino. Não sei se vocês já ouviram ou não, depois eu vou até mostrar ele aqui rapidinho, mas então já vem de lá também isso. E depois chegou uma hora que eu falei, meu Deus, uma saudade, porque eu cheguei a ficar 4 anos sem pisar no Brasil. Não vim para cá nem em férias, nem em nada, eu perdi muito contato. Daí, quando eu vi, as pessoas me achavam muito estranha, tá falando com sotaque, tudo, mas eu realmente tinha pouco contato. O Laércio era um dos pouquíssimos brasileiros com quem eu tinha contato.
Então, chegou uma hora que eu, quando eu me dei conta, eu estava pensando, falando e dormindo em alemão. E eu comecei a sentir muita saudade. E comecei a pensar, gente, no Brasil, eu acho que todo o conhecimento, a experiência que eu adquiri aqui pode ser bem mais útil do que ficar aqui e, se tudo der certo, conseguir uma vaga numa orquestra e fazer música de câmara, mas, assim, era já muito complicado ali, né? Um espaço muito restrito. E eu realmente eu falei, eu prefiro voltar para casa. Daí eu tomei essa decisão e, mais uma vez, de uma maneira cheia de risco e aventura, eu voltei de navio para o Brasil, que também foi uma história bem bacana, que na época, se eu fizesse a mudança na época para o avião, tudo era uma coisa que, além de ser muito rápida, né, imagina, depois de tanto tempo você pisar aqui, pegar um avião, pum, cair aqui, coisa muito rápida. Eu vim de navio, achei que ia chegar mais tranquilamente, e, assim, como se diz, vivenciando melhor esse trajeto de volta, né? E também podia trazer como bagagem pessoal 100 quilos, então tudo valia a pena, né? Eu fiz a viagem de 13 dias e voltei para o Brasil, inicialmente em São Paulo, e depois eu tive vontade de ir para um lugar novo, voltar para algo novo também no Brasil. Então, eu acabei vindo para o Rio de Janeiro para formar um quarteto de cordas, acabei fazendo alguns cachês na USB, teve prova, acabei fazendo prova para a Orquestra Sinfônica Brasileira, ingressei e fiquei 13 anos na USB, dos quais 10 como espala da orquestra, né? E daí, aqui no Rio, eu pude fazer, fui muitos anos do quarteto de cordas da Universidade Federal Fluminense, fiz muitos projetos de música de câmara, que na época aqui realmente era muito rico, projetos de música de câmara, gravação, a própria USB teve uma fase de ouro ali. Hoje em dia, que há toda essa dificuldade pelo Brasil todo, aqui no Rio também, essa coisa de projetos de música de câmara, coisa de música de concerto, assim, está muito enxuta, né? Mas então é isso. E depois de um tempo, saí da USB, porque quis alçar outros voos, né? Me cansei um pouco de me dedicar tanto a um grupo muito querido, era uma coisa pessoal minha, de querer ter mais liberdade também. Eu fiquei vários anos como autônoma, e mais recentemente eu fiz o concurso, e hoje eu sou uma das espadas da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, e também cursei mestrado. Então eu tenho um grupo em São Paulo, do Trio Poeli, que eu faço parte, que é um trio, que a gente tem 3 CDs e mais parte de outros, né? Tem um pelo selo Sesc, e 2 foram CDs independentes. A gente gravou uma grande parte do repertório brasileiro e latino-americano para trio. Tem uma proposta de fazer um repertório contemporâneo. Para isso, a música de câmara, né? A gente teve aqui no Rio também a Rio Strings, que foi uma orquestra cujo segundo CD até o Grammy foi indicado. E hoje em dia eu também tenho esse trabalho forte com violão e guitarra, que também a gente tem projetos bem variados nesse grupo, que é com o Sérgio Ferraz, que é um músico pernambucano, um violinista, violonista, multi-instrumentista e compositor pernambucano, que está aqui no Rio de Janeiro, e que a gente também gravou o primeiro CD com obras do Egberto Gismonti e do próprio Sérgio. A gente tem o trabalho voltado para a música armorial, tem o trabalho voltado para o instrumental brasileiro, e agora a gente está com um trabalho também elétrico, tocando até violino elétrico de 5 cordas, que são comemorando os 10 anos do primeiro CD solo de Sérgio. Então, eu tenho tocado também nesse instrumento de 5 cordas elétricos, além do violino. E também, no ano passado da pandemia, eu lancei um livro, que é fruto do meu mestrado, que fala sobre o violino na música contemporânea brasileira. Eu fiz o quê? Eu organizei, através da minha experiência, tudo técnicas estendidas, né? Tudo usando exemplos da música brasileira, de música de câmara, basicamente, para o violino solo. Eu não entrei em obras orquestrais para limitar também. Então, depois eu mostro um pouquinho para vocês também. Fala sobre técnicas estendidas, sobre notação, sobre um pouco da história, como querendo desmitificar e tirar um pouco esse bicho de 7 cabeças que parece que né, são as técnicas estendidas para o violino, e tem há poucas referências sobre isso, né? Inclusive, uma das pessoas que me ajudou muito foi o Marcílio Onofre, que é professora aí na UFPB, né? Eu tenho vários exemplos de músicas dele, inclusive bibliografia que ele me passou. Sou muito grata ao Marcílio
pelo apoio que ele me deu durante esse trabalho também, além da minha orientadora, Mariana Salles, tem prefácio do professor Paulo Bozizio. Resumindo, então, vocês veem, assim, eu sou uma violinista de concerto, acabei de tocar o tríplice aqui com uma orquestra, infelizmente o vídeo ainda não está pronto, mas eu sempre faço questão de ter outras experiências e eu acho que as coisas se somam. Eu acho que muitas vezes dá muito preconceito. Então, parece que... Oi, querida. Vou chamar, então, agora, porque aí a gente já começa a parte do Brasil e eu queria soltar os dois, o Everton e o Emerson, que estão loucos aqui para fazer pergunta. Né? Eu falei muito, Não, você falou muito, você vai falar agora que você vai falar muito. Agora que eles começam a perguntar. Então, vou começar a fazer aí o ping-pong entre os dois irmãos aí. Everton, você não quer começar? Começa. Então, a gente tem aqui primeiro perguntas da audiência, né, que estão assistindo a gente. Tem aqui a pergunta da Luana Barros, ela é violinista também na nossa orquestra aqui em João Pessoa. Ela perguntou: professora, em 2017 a senhora veio à Paraíba para o Festival de Música Clássica de João Pessoa e eu tive o prazer de tocar o dueto característico para violino e violão de Guerra Peixe. E lembro que amei sua aula. Gostaria de saber a partir de qual momento a senhora teve a vontade de aflorar a música brasileira no seu repertório fixo. Obrigado por tudo. Primeiro, obrigada a você, eu me lembro muito bem de você. Essa estadia aí foi maravilhosa, esse festival é sensacional. Eu não conhecia João Pessoa, me encantei pela cidade, pelas pessoas que eu conheci, né? Foi muito bacana mesmo. Eu fui com o trio de cordas, meu trio de cordas, que a gente... Sobre isso do repertório brasileiro, já há muito tempo que eu tenho esse interesse, eu comecei, e básica começou mais forte assim que eu voltei ao Brasil, porque uma das coisas que eu pensei voltando ao Brasil é exatamente isso, gente, tem tanto repertório maravilhoso de música brasileira, de concerto ou não, música instrumental, por a própria música popular brasileira, eu tenho que me aprofundar nisso, eu tenho que usar a minha experiência, né, a técnica que eu adquiri e tudo mais, para que esse repertório seja tocado, conhecido, difundido e tudo mais. Então, eu posso, vamos dizer, se é para dar uma data, sim, mas próxima, realmente foi a partir do momento que eu decidi voltar para o Brasil, né? Porque eu acho que é um trabalho fundamental. Nós temos que ser os primeiros a difundir nossa música, a conhecer a nossa música. Né? Então, eu vejo muita gente, sem nenhuma crítica, porque tudo é maravilhoso, que se dedica tanto a Tchaikovsky. Tchaikovsky já foi tão tocado, já foi feito tudo o que seria possível com aquilo, eu acho importante que se toque também. Mas eu acho que, assim, eu acho que meu trabalho é mais frutífero, mais útil e, para mim, mais prazeroso a partir do momento em que eu me dedico mais à música brasileira. E, óbvio, ela está inserida num contexto internacional, tenho que conhecer também. Agora, que o exemplo que eu toquei, o Tríplice de Beethoven, eu nunca tinha tocado, mas para mim foi maravilhoso, foi um prazer gigante também, né? Que são pilares também da música universal, que a gente não pode. Mas eu me dedico, viu, para o L muito também, esse trabalho com a música armorial, porque o dueto característico de alguma maneira, a música armorial, foi feito por encomenda, e na época que o Guerra Peixe, inclusive, foi morar em Recife, se aprofundou muito, ele foi professor de vários compositores que foram referências depois do movimento armorial. É um pouco mais recente, digamos assim, embora o concertino do Guerra eu já tenha tocado anteriormente, né? Então, eu acho fundamental, e acho que meus alunos eu também incentivo a tocarem música brasileira, né? Inclusive, quando eu fiz o mestrado, eu promovi lá na Unirio, que é o meu estágio, tive que fazer um estágio docente, né? E como o meu tema, que era técnicas estendidas, fosse talvez um pouco complexo ainda, assim, então eu escolhi fazer o estágio e inserir as técnicas estendidas através disso, falando sobre excertos orquestrais. Fiz questão de inserir, por exemplo, o Miudinho, do Villa-Lobos. É um excerto orquestral brasileiro essencial. Quantas vezes a gente não teve que tocar o Miudinho e é uma dificuldade cada vez que tem que tocar. As pessoas têm que saber e tem que ser pedido também numa prova, tanto quanto o Dom Juan e outras coisas. Então, é uma coisa que eu faço questão de frisar, que a gente tem que tocar música brasileira. Né? Quantas músicas você vê que tem gravação com estrangeiros e não tem com brasileiros? Né? Então, é isso. E que volte logo o festival aí, que foi maravilhoso. Desculpa, estava com o microfone desligado. Vamos torcer
Hermerson. Professora, o Rui Rocha Júnior, ele está perguntando se a orquestra, a Heidelberg, se ela ainda existe e se tem algum material fonográfico. Olha, a Orquestra de Câmara de Heidelberg não existe mais. O Klaus Price faleceu e com ele o projeto também. Acho que até nos tempos de hoje, bom, hoje em dia seria impossível, mas talvez perdeu um pouco o sentido isso. Material fonográfico, eu não sei onde eu adquiri, mas tinha uma discografia gigante, que ele vendia em cada concerto, de música barroca. Mas assim, centenas de CD. A época que eu toquei lá, ele já não estava mais gravando os CDs, então eram todas gravações antigas. Mas, como eu disse, CD com a Pina Carminelli, Jean-Pierre Rampal e tantos outros nomes assim dos grandes que gravaram CD na época de estudante com a Heidelberger Kammer Orchestra. Agora, eu sugiro, vou até procurar depois, porque eu também agora fiquei curiosa. Certamente você não vai achar nada no Spotify. Eu duvido que alguém tenha feito esse trabalho, que, aliás, eu levanto essa questão, mas certamente os CDs em algum lugar são, não sei se são vendidos ainda, mas a geração de vocês nem ouve mais CD, né? Eu tenho um monte de discos aqui que eu peguei quando eu saí de lá, eu acho que peguei uns 60. Ele falou, pega o que você quiser aí. Eu fui pegando de cada um, pelo menos uns 60, um monte de CDs também, disco, né, bolachão. É impressionante a quantidade de coisas assim que pouca gente gravava, né? Enfim, toda a obra completa de não sei quem para órgão, que eu esqueci os nomes, mas tem coisas aqui que eu, por exemplo, nunca ouvi, porque depois quebrou o toca-disco, mas a produção era impressionante da orquestra. Impressionante. É surreal, assim. Mas eu vou procurar depois, eu sugiro que você também dê uma googlada para ver de onde surgiu, onde que tem esse. Mas provavelmente em loja física não se encontra, porque praticamente não existe mais loja física de CD, né? Talvez na Amazon. A gravadora chama Da Câmara, né? É uma gravadora, não chama Heidelberg Kammer Orchestra, Da Câmara. Então vocês acham por Da Câmara. Quem sabe tem no selo em algum lugar. Mas nessas plataformas digitais eu duvido que tenha alguma coisa. Eu nunca sei, talvez tenha algum vídeo no YouTube também não sei, Laércio. Eu tenho, confesso, de todos os concertos que eu fiz lá, um programa guardado, que na época eu não gostava de acumular nada, eu jogava tudo fora, quando eu penso hoje, em programas incríveis, eu só tenho um guardado aqui. Na verdade, todo mundo que tocou nessa orquestra queria não ter estado lá no momento que estava lá, porque era uma confusão tão grande, era tanta viagem. Eu nunca não me lembro de foto, não consigo. Toquei lá, a gente tocava, sei lá, quase 90 concertos por ano, era 3 meses tocando. Eu nunca tirei uma foto minha lá, que a gente tocava, inclusive, com as roupas, né, da época. Uma coisa ridícula. Porque eu acho que tem uma coisa que hoje em dia, a gente, na época, não tinha essa preocupação, né, de você. Eu não tinha também de registrar tudo e postar, é muito diferente isso hoje. Inclusive, eu não tenho registro de coisas que eu fiz que eu fico hoje, porque é diferente. A geração de vocês já grava o estudo de vocês, né? Publicam, infelizmente. Mas eu vou procurar saber, eu mando também a resposta depois para vocês, ali para ela, se tem algum lugar para adquirir esses CDs. Everton. Everton? Sim. Estava procurando o microfone aqui. O professor Samuel Espinosa, ele mandou: Ana Maria, aqui é o Samuel da Viola, um verdadeiro privilégio ter você na nossa live. Queria expressar minha grande admiração pelo trabalho formidável de música brasileira que você desenvolve com Sérgio Ferraz. Conte mais detalhes sobre esse trabalho maravilhoso. Grande abraço. Querido Samuel, sou sua fã também, uma honra ter uma pergunta sua, ter você aqui assistindo, um beijo bem grande. Então, o Sérgio, eu já conheci, como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu, paralelamente, eu também sempre, eu tenho um trabalho pedagógico, eu fui professora, no momento eu não tenho dado aula lá, mas no projeto de Barra Mansa, em vários festivais, e ajudei a criar a etapa educativa do Mimo Festival, em Recife, que começou em 2005. E, então, durante muitos anos, eu ia anualmente para Olinda
e tinha etapa educativa do Mimo, que era formado por workshops, tinha o curso de regência com Isaac Karapchevsky, e também oficinas de formações de orquestra. Depois o Mimo foi para outras cidades, e essa etapa educativa se transformou. Isso para dizer que eu já conheci o Sérgio de Olinda, de todos os anos na Pernambuco, já tinha visto ele tocar lá com os trabalhos dele. E em 2018, a gente se encontrou por causa de uma rabeca e começou a conversar e tudo mais, e descobrimos uma enorme afinidade musical. E a gente falou, porque a gente não forma um duo. E o Sérgio é muito instrumentista, além de violinista, ele também toca diversos violões de 8, de 6, de 12 cordas. Cada dia ele está com um instrumento a mais e um guitarrista. Então, ele também tem várias influências no trabalho dele. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Ele também estava querendo sair de Recife. E então, foi uma coisa que aconteceu. Assim. Então, as primeiras músicas que a gente tocou, que virou o CD, foi o repertório de músicas do Egberto Gismonti, com quem eu pude tocar muito. Um trabalho... Toquei várias vezes com o Egberto, em diversas situações, inclusive lá no Mimo, quando ele foi compositor homenageado, depois com quinteto de cordas, depois em duetos. Fiz revisão de partituras dele, da obra Sertão Veredas. Então, é uma referência muito forte para mim e também para o Sérgio. Então, a primeira gravação que a gente fez foi Cego Alderaldo. Até eu fui para Recife, a gente gravou lá do vídeo, do hotel. Depois entramos no estúdio, gravamos. Luísa, do Tom Jobim. Então, a gente descobriu essa afinidade, o Sérgio veio para o Rio, e a gente começou o duo. E virou o primeiro CD, que é a Carta de Amor e Outras Histórias, que tem repertório do Egberto e do Sérgio. E a gente pôde trabalhar, inclusive, com o Egberto, o repertório, tocou para ele várias vezes e tudo mais, e a suíte armorial do Sérgio. E esse CD foi muito bem-vindo. Inclusive, quando eu lancei o meu, João Marcos Coelho citou esse CD como um já clássico da música instrumental brasileira. Né? Então, foi assim. Agora, assim, esse trabalho, a gente já tem múltiplos projetos, Samuel. Tem o de música armorial, tem o Carta de Amor. O que aconteceu é que a gente lançou esse CD em novembro de 2019. Em 2020, toda a nossa agenda de lançamento do CD, de show de lançamento, foi por água abaixo, adiado, por tempo determinado, por conta da pandemia. Mas isso fez com que a gente também ensaiasse praticamente diariamente, a gente foi construindo um trabalho maior ainda. Então, a gente toca desde música armorial, que é um dos pilares desse trabalho, música instrumental brasileira, o repertório de músicas do Egberto Gismonti, muito forte, Tom Jobim, a gente até fez recentemente um show concerto em Sorocaba, com esse repertório do Carta de Amor. A gente tem também um trabalho de música erudita, para esse dueto, os duetos de Paganini, Sentoni de Sonata, Bach, a gente fez algumas adaptações, desde as invenções até... Porque, assim, tanto o Sérgio quanto eu, nós somos muito ecléticos, eu não gosto muito dessa palavra, mas tem um gosto musical bem abrangente, que vai de A a Z. E, mais recentemente, essa coisa de tocar também o repertório elétrico do CD dele, esse é mais recente, que eu estou também aprendendo a pilotar os 5 cordas, que tem muita improvisação, tem muito de música indiana, muito da música nordestina e muito de rock and roll também. Então, assim, eu acho que o Sérgio encontrou em mim e eu encontrei nele um parceiro com esse mesmo gosto abrangente, que vai desde música de concerto até o rock and roll, né? Então, a gente tem a mesma disponibilidade para criar juntos, de criar o trabalho, a sonoridade que a gente... Então, assim, no momento, ainda mais, é meu trabalho mais forte de música de câmara, né? Tem muita gente, está com alguns projetos que entramos aguardando o resultado de editais, porque assim que passar essa pandemia, tendo os patrocínios adequados, a gente pode fazer uns 5, 6 álbuns diferentes, né? De tanto que a gente procurou produzir nesse período. E eu fico muito feliz de saber que você gosta muito desse... A gente ia para João Pessoa no ano passado, né? A gente ia tanto fazer com a orquestra quanto na universidade. Ia fazer um lançamento lá, um workshop. Infelizmente, ficou adiado, espero, né? Espero que a gente consiga em 2022, né, levar o nosso trabalho. O microfone, Laércio. Convidados vocês já estão, né? Porque já era para ter sido no ano passado. Vamos só aguardar agora o momento certo, mas ele vai vir. Hermeson. Professora, essa é uma pergunta pessoal minha. Acredito que tem muitos estudantes assistindo a gente nesse momento
E aproveitando que a grande experiência que a senhora tem na música de câmara, e já deve ter vivido todos os tipos de situação dentro de um grupo de câmara, de vários formatos diferentes, eu queria saber como é mais como se fosse dicas para um grupo de música de câmara. Eu toco num quarteto, para a gente como conduzir um ensaio, os pontos que são mais importantes que devem ser focados no ensaio de um grupo de música de câmara. Uhum. Eu tenho muita experiência com grupos diferentes, só de cordas, grupos com piano e tudo mais, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa, isso é muito... eu acho que a gente tem que considerar que um grupo de câmara é um instrumento musical, né? Não são 4, ou não são 3, ou não são 5, embora sejam 3, 4 ou 5 indivíduos. Mas na hora do trabalho musical daquilo, aquilo é um instrumento musical, assim como uma orquestra também, né? Uma orquestra também, a base de uma orquestra é a música de câmara, né? Então, eu acho que primeiro você tem que trabalhar muito num quarteto de cordas, né? Eu acho que tem que ter todo um aquecimento junto, a formação da sonoridade do grupo, né? Então, isso é muito importante. Então, tem muitos exercícios para quartetos de cordas. Eu acho que a escolha do repertório também é fundamental. Eu acho que tem que ficar sempre claro no ensaio que nada do que se passa ali é pessoal, que aquilo ali se passa pelo profissional. O que eu vejo e fico um pouco triste por isso é que o mercado para a música de câmara no Brasil foi, assim, se reduziu muito nesses últimos anos, os espaços, né? E eu espero que isso não provoque um desinteresse por parte dos estudantes na música de câmara. Pelo contrário, porque eu acho que é o melhor exercício que pode haver. Porque o que acontece? Às vezes a gente, como violinista, principalmente, tem uma formação e estuda como se fosse ser o solista de não sei onde. Essa formação faz parte, né? Mas eu acho que desde cedo tem que ter a música de câmara ali presente, e o que tem que ser muito exercitado nisso é a escuta. A gente tem que, então, treinar a ouvir. Então, no caso de um quarteto, você está trabalhando determinada peça, muito cuidado com a afinação, acho que não é chegar e tocando, assim, tentar realmente formar os acordes, ver as variações dinâmicas nos acordes, o que pode acontecer se aqui o cello toca mais, tentar isso, conhecer várias versões daquelas obras, né? E acho que sim, sempre com essa coisa, você tem que encontrar os parceiros certos também, porque nem obrigatoriamente esse parceiro certo de música de câmara precisa ser seu amigo ou alguma coisa assim. Às vezes é uma pessoa que realmente tem os mesmos ideais musicais com você, afinidade na escolha do repertório e tudo mais, né? E eu acho que um grupo de câmara você tem que estudar da mesma maneira que até o estudo individual. Não tem limite para ensaio, acho que tem que ter todo mundo uma disposição muito grande para ensaiar muito também. O quarteto de cordas é uma coisa muito difícil de você tocar, e buscar sempre ter a própria sonoridade. Eu acho que você tem que buscar, sim, as suas referências. Eu amo Emerson, quarteto, nisso, aquele outro, mas buscar investir na própria sonoridade, na singularidade do grupo, seja ela através do próprio som, como através da escolha do repertório, a maneira de se apresentar, tudo mais. Eu acho que um grupo de câmara nunca pode virar um cachê, né? Ou um emprego, uma coisa assim. Eu acho que ele tem que ser sempre um ideal, como tudo na música, né? A própria orquestra que a gente toca tem que ser um ideal também. Mas eu acho que num grupo de câmara isso é mais acentuado, né? E muita teimosia, porque não é fácil, né? Então, eu não vejo ninguém praticamente vivendo de seu grupo de câmara, né? Vivendo, eu digo aí, pagando as contas mesmo, né? Mas eu acho que é fundamental, assim, ter uma atividade camerística. Acho, assim, essencial, né? Ok. Everton. Então, o professor Samuel comentou a resposta que a senhora deu sobre a pergunta dele. Se voltarem aos festivais, ou quando voltarem, se Deus quiser, gostaria muito de você e o Sérgio tocarem com a orquestra do projeto de ação social pela música, com a qual fazemos um interessante trabalho de música armorial. Por favor, conte comigo, Samuel. Vai ser uma honra, uma honra. Quando eu estive em João Pessoa, eu queria até ter visitado, mas não deu tempo. Mas vai ser uma honra enorme, assim. Uma honra e um prazer enorme. Conte com a gente. O Samuel faz uma coisa muito bacana, ele faz uma propaganda do projeto que merece, né? Já que nós estamos na época da propaganda, tem a caneca também, e o Samuel fazendo propaganda do projeto. Só que o projeto realmente, você vai conhecer, não sei se você chegou a conhecer
quando você teve João Pessoa, Ana, mas assim, a garotada está arrasando, né? A gente tem vários núcleos agora, o nível está altíssimo, deles já foi criado, inclusive, um quinteto dos meninos aí que já vem tocando faz um tempo, né? E é um trabalho muito legal. O Samuel está desenvolvendo um trabalho com eles de música armorial, né? Em um dos núcleos, e eu acho que vai ser, o convite vai valer muito a pena. Quando vocês vierem, vocês vão gostar de conhecer o trabalho que está acontecendo lá. Olha, eu acho esse projeto sensacional. Eu, em João Pessoa, infelizmente, não deu tempo de eu ir lá visitar, foi rápido, a gente teve 3 concertos em poucos dias, mas, assim, eu conheço aqui do Rio, fui assistir um concerto de orquestra, já antes da pandemia também, já uns 3, 4 anos atrás, eu fiquei muito emocionada com o que eu vi, porque, assim, um nível muito alto, um nível de entrega muito alto, né? Eu sei a seriedade e a competência e tudo mais, e a teimosia com a qual a Fiorella conduz isso, né? Estou muito fã desse projeto e, como eu disse, vai ser uma honra ir estando nas tuas mãos. Então, Samuel, eu imagino a beleza que no meu trabalho. Eu vou ficar muito feliz de ir, a gente trocar informações, né? Eu que vou aprender com vocês sobre música armorial, que é tão importante para o Brasil também, que no ano da pandemia, foram 50 anos do movimento, infelizmente as comemorações ficaram aquém do que merecia, né? A gente tentou aqui celebrar aqui do Rio, conseguimos, fizemos um grande evento na Universidade Federal Fluminense, mas faltou os eventos ao vivo, os concertos e essa troca também, que é um movimento cultural, na minha opinião, mais importante que teve no Brasil, basicamente depois dessa semana de 22, né? Muito importante. E músicos geniais que atuaram ali e atuam, né? Mas Clóvis Pereira ainda está atuando e outros, né? Então, eu vou com muito prazer. Já estou até louca para ir, mas logo passa lá essa pandemia logo. Ai. Emerson. Então, o professor Hector Jorge Rossi, ele diz: rica história de vida musical da professora Ana. Gostaria de saber como vê a música de câmara no Brasil depois da pandemia. Olha, a música de câmara no Brasil, antes da pandemia, já ia mal das pernas, né? Não a música em si, os músicos em si, mas o espaço para a música de câmara. Então, ainda esse festival que vocês fazem em João Pessoa tem uma importância enorme, porque ele é dedicado à música de câmara. Então, eu acho que, assim, eu vejo grupos de câmara tradicionais com 50, 40 anos de existência que não têm um patrocínio fixo. Eu acho um absurdo isso, né? Como que certos grupos não têm um patrocínio fixo para a música de câmara. Então, assim, o que vem depois da pandemia é uma incógnita, eu não sei dizer, né? Eu posso dizer o que eu espero. Eu acho que, por um lado, com essa questão dos vídeo mosaico, mas, ao mesmo tempo, é complicado você fazer isso com um quarteto de cordas, ficar cada um gravando na sua casa, isso é tudo muito complicado. O que eu espero, eu respondo para você, sendo muito sincera, que eu não sei o que será de nada no pós-pandemia também, da própria música orquestral, a música, né, em geral no Brasil, ainda mais num momento que a gente vive aqui tão complicado para as artes, para a cultura, etc. O que eu espero é que venha com tudo, que surjam muitos editais. Eu vejo os poucos editais que têm surgido, eles não privilegiam a música de câmara. E eu acho que, nessa hora, a música de câmara também é uma minoria, que eu acho que teria que ter editais específicos para a música de câmara. Eu não sei quais instituições e tudo, agora eu acho que não é por isso, eu acho que a gente só vai conquistar mais o espaço fazendo e fazendo, né? Então, eu não sei como vai ser depois da pandemia, eu espero, sim, eu sou que nem o Ariano falava, uma realista esperançosa, não sou nem pessimista nem otimista, mas sou uma realista esperançosa. É difícil, mas eu acho que a gente tem que insistir e continuar, e vocês, jovens que estão estudantes, têm que serem guardiões dessa tradição da música de câmara brasileira também, né? Então, é uma coisa que a gente resiste, é teimoso, insiste, e cabe a vocês levarem adiante, né? Então, assim, eu espero que tenha, no mínimo, tanto espaço quanto teve, que isso seja ampliado por políticas culturais também, e a gente não tem visto para a música de câmara. Muito bem. Vamos ao Everton. Aí, quem fez essa pergunta foi o professor Rossi,
que são os dois pilares do projeto, que é o professor Rossi e o professor Samuel, né? Você não pode ir no projeto que está com o professor Samuel sem ir no projeto que está o professor Rossi. E não adianta dividir, vai você para um lado e o violão para o outro. Tem que ir os dois dos dois. Tá? Então, já está combinado. São projetos maravilhosos. O Everton. Então, eu estava dando uma fuçada no seu Instagram e eu vi assim, que tem uma variedade de música muito grande mesmo. A senhora falou aí que não gosta da palavra eclético, mas assim, é bastante variado mesmo o Instagram. Eu gostaria de saber assim, se tem alguma diferença assim, na preparação para tocar, por exemplo, Beethoven, ou para tocar até duelo com a guitarra, e se até a preparação técnica também, se tem alguma diferença ou se é a mesma coisa, como é isso? Não há diferença no envolvimento e nem com a seriedade que isso é preparado. Isso, para mim, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa se eu for tocar o concerto de Mozart e de Brahms. Eu vou me dedicar da mesma maneira, só que eu estou me dedicando... Agora, como se diz, o processo criativo, o processo de estudo é muito diferente, sim, e é isso que eu gosto, é isso que me coloca em risco, entre aspas, e me traz novas coisas, porque pode ser que depois de muitos anos, às vezes, atuando, a coisa pode ficar monótona, tediosa, essa coisa, e isso, para mim, não tem veneno anti-monotonia, como se dizia, né? Aqui não tem tédio. Então, assim, por exemplo, é lógico que eu vou estudar o concerto de Beethoven, na realidade ele ia ser em março. Em janeiro eu estava estudando aquelas notas, ouvindo diversas gravações, escolhendo o meio. Depois o ensaio, depois foi confirmado, depois foi adiado, depois foi confirmado e aconteceu 27 de julho. Então, eu retomei o estudo dele em junho, aquela coisa de você estudar 2 meses do concerto, mas aquelas notas que estão escritas ali. É lógico que eu não toco ela idêntica que eu tocaria no outro dia e não imito ninguém, a interpretação de ninguém. Mas eu vou ouvir a gravação que mais me tocou foi a que tem ainda com o Yo-Yo Ma, o Pellman e o Daniel Barenboim com a Filarmônica de Berlim, que por coincidência meu ex-professor está tocando de concertino ao lado do Scala japonês. Então, assim... Então, tem isso. Depois foi um ensaio só com violoncelo, de máscara, não foi fácil tocar aquilo de máscara. Depois ensaio só com regente, depois com a orquestra foram poucos ensaios. Então, tem uma preparação, digamos, mais tradicional, como um estudo de um concerto. Por um exemplo, esse que você citou, o duelo com a guitarra, eu estou aprendendo esse violino de 5 cordas, agora eu já estou melhor, porque eu fazia uma confusão, às vezes, com a corda dó, do ré, mi, fá, sol, e afinação, e ele é elétrico, quando eu ligo, eu não posso usar a mesma técnica de ar com ele ligado, plugado, porque senão é estouro, eu tenho que tocar mais suavemente. Então, eu estou aprendendo. É só aparecer uma corda dó que cria confusão. Ô, Emerson. Eu já estou sentindo falta da Fá agora. Então, quer dizer, é um preparo diferente, porque eu também estou lidando com uma pessoa que toca guitarra monstruosamente bem e que tem essa prática. Eu improviso, para mim, ainda é um terreno muito a ser descoberto, né? Então, é muito ensaio. Então, às vezes, eu ficava ouvindo a base, eu escutava muito aquilo e deixando a imaginação fluir. Eu tenho que estudar, por exemplo, outro tipo de escala, porque se trabalha muito com modos. Aí. A gente não tem, na nossa formação de escalas, a gente não trabalha com modos. É outra diferença. Eu não posso, então, ter que usar outro tipo de nota, eu tenho que ouvir outros violinistas e tudo mais. Para mim é muito novo, foi muito divertido fazer aquilo. E ali, confesso para vocês que eu exerço ainda aquela autocrítica chata que me travou antigamente, que fica, mas foi ruim assim, essas coisas assim. Para o meu CD, O Dragão dos Olhos Amarelos, que quase 80% dele é improviso livre, eu fui para o estúdio, foi uma preparação muito peculiar também, porque assim, eu sabia que eu queria fazer isso, como eu não sabia, o que não sabia. Então, como que eu fui preparando? É lógico que sempre está em dia com o instrumento. Então, as escalas, a técnica básica tem que estar sempre em dia, porque ainda mais para improvisar, porque se me vem aquela ideia, eu tenho que conseguir realizar aquilo na hora. Ou, se eu tive uma ideia específica e não consegui realizar na hora, eu procurei evitar de escrever para estudar depois. Mas fiquei com aquela ideia na cabeça, às vezes eu gravei um trechinho para tentar usar depois e desenvolver. Mas eu fui para o estúdio quase que um papel em branco, com o violino em dia, e eu tinha assim, 2 ou 3 coisas que eu sabia que eu queria usar, motivos musicais. Eu parti de motivos.
Foi um exercício incrível. Daí, eu não sei se vocês já ouviram ou não, depois você ouve. Daí, eu peguei, vim com material bruto para casa, não tem edição no disco. Eu gravei uma peça do Sérgio, do Decafoniana, que ele fez para mim, gravei uma cadenza que eu escrevi, porque além tem isso, se a gente parar para pensar, os intérpretes de antigamente, eles improvisavam as cadências dos concertos. Essa prática caiu em desuso, né? Mas, na realidade, as cadências, que hoje você pega do Kreisler, do fulano, até a do Kreisler já não mais antigamente, eram improvisadas. Você acha que Paganini não improvisava? Né? Então, assim, isso aí caiu em desuso. Então, eu escrevi essa cadência para um concerto que eu fiz de uma obra do Gilberto Gismonti. Então, mas ela eu tenho escrita. Então, eu toco essa cadência como uma composição minha. Eu estou exercitando modestamente o meu lado compositora. Depois escrevi uma outra para o maracatu. E depois o que eu fiz? Eu vim com esse material para casa, que daí foi outro processo. E gravei também a Malinconia, do Isaí, que era bem... Eu deixei qual que é o astral que eu estou. E curioso que foi pouquinho antes da pandemia. Eu terminei de finalizar esse CD no dia 7 de março de 2020. Dia 15 de março já ninguém podia sair de casa, né, em 2020. Eu nem imaginava que ia ficar trancado em casa assim. E o que foi interessante foi isso. Então, por exemplo, na Malinconia do Isaí, não tem edição nenhuma, é um take. Eu procurei não editar takes. A edição que tem é porque depois eu vim com os improvisos variados para casa, que daí tinha um monte de música, ainda tem o material. Estou pensando em fazer o volume 2. E daí eu montei a história. Depois eu fui ouvindo o que eu criei e fui pensando na minha vida, nisso, naquilo, e criei a história. Então eu peguei daí pedaços e juntei, ele virou movimento 1, 2, 3, mas dentro de cada movimento não tem edição. Então você vê, é tudo muito diferente, o processo criativo. E hoje em dia, na maturidade que eu estou, isso me interessa muito mais do que certas coisas que mais tradicionais com a música. Me interessa muito isso, exercitar essa experiência para uma coisa criativa nesse sentido, né, de uma história musical. Né? E o lance do improviso é esse. É fácil você pegar as notas e fazer a escala e tal, assim, mas como você conta uma história com isso? Né? Então, a questão que está me interessando mais de tudo nesse momento é essa. Claro que sempre junto com a prática tradicional, se eu espalho de uma orquestra, se eu pegar a sinfonia de Mozart para estudar, vou fazer da maneira tradicional. Isso aí não me impede. Eu acho que às vezes fica essa coisa do preconceito. Ih, não está mais tocando, não sei o quê. Daí o outro, mas ela não é popular o suficiente. Sabe essas coisas? Eu não estou dando bola para nada disso. Eu estou pensando nesse meu caminho, como que eu crio algo meu para quem gosta de me ouvir, mas muito meu, a partir de tudo que eu já vi, vivenciei, desde o Klaus, desde a jovem, até a guitarra e tudo mais, né? Então, é por aí, Gilberto, que é uma influência muito forte, todos os professores de violinas. Então, e tudo que você for fazer, você tem que fazer muito bem, eu acho. O duelo com a guitarra pode melhorar, eu acho. Foi recente, esse vai melhorar ainda. Não, mas achei muito massa velho. Eu vou botar os vídeos no meu YouTube, não deu tempo ainda. E depois vem mais vídeo aí, que a gente fez um show, acaba que daí é o programa Armorial e do Egberto. Daí eu vou avisar vocês que eu preciso atualizar meu canal do YouTube, tenho que me acostumar com essas coisas também. Ainda não sou muito especialista. Se alguém quiser me ajudar, pode se candidatar aí, que essa hora pega um pouquinho ainda, essa prática moderna, né? Mas, enfim... Não, só não pode ser a Bruna, que a Bruna aqui está ocupadíssima. Bruna, vou contratar a Bruna. Escuta, vamos agora, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu queria pedir para o Emerson fazer a sua última pergunta, se não tiver ninguém, enfim, gritando do outro lado, querendo fazer... Como é que estão as perguntas aí, Emerson? Não, então, eu tinha uma pergunta, era justamente sobre isso, do improviso, mas a professora já respondeu muito bem. Mas aí eu tenho eu tinha outra curiosidade também, porque a gente, como a senhora falou, a escola tradicional, a música que a gente estuda, tem o conservatório, tem a escola que a gente aprende, que é assim o estilo, só que na música armorial a gente não tem isso. Então, como é que é esse processo de entrar dentro da música armorial e fazer soar como a música armorial, para que
assim como a pessoa ouve classicismo, ouve romantismo e sabe que é tipo, da música armorial, como que a gente faz caracteriza a música como armorial? Então, na realidade, a música armorial, que se trata a música ou o movimento, tratou o quê? De pegar todas as matrizes, né, da cultura popular brasileira e trazer para o universo da música de concerto. É diferente do contrário, né? Você pegar uma música de concerto e levar para o universo da música popular. Então, o que eu vejo na música armorial, por um exemplo, vou dar um exemplo. Eu toquei algumas vezes o concertino do Guerra Peixe. E eu tive algumas aulas de música durante um tempo com Antônio Guerreiro, que foi Antônio Guerreiro de Faria, que era professor na Unirio, de fazer aula particular com ele de música, e ele foi aluno, discípulo do Guerra Peixe, próximo, muito próximo. E comentei com o Guerreiro uma vez, puxa, eu vou pegar um dia, eu vou fazer o concertino com a rabeca, que eu tenho rabeca aqui, eu não me considero uma rabequeira, mas eu já gravei e toco com a rabeca, né? E ele falou, não faça isso, porque daí você está descaracterizando o que o Guerra queria. O que ele queria era que o violino soasse como uma rabeca ali no concertino. Agora, a música armorial também é extremamente refinada. Então, assim, é muito difícil esse aspecto interpretativo dela. Eu acho que a gente tem que ter sempre, por exemplo, o segundo movimento do concertino, que também é o segundo movimento do dueto característico. Se alguém pegar aquilo e tocar, vai fazer assim com vibrato, a pessoa nunca ouviu uma rabeca. Então, a ideia é realmente fazer aquilo só uma rabeca, sem vibrato, enfatizando as dinâmicas. E sim, você pode trazer aspectos interpretativos de dinâmica, fazer a segunda diferente, tem aquele crescendo, em algum momento, sim, colocar. Ao mesmo tempo, há rabecas, com todo o respeito, que o instrumento, às vezes, não afina direito, fica sempre com aquelas vezes, uma impressão, às vezes, que não está afinando direito assim. Isso não, acho que na música armorial tem aquela coisa clássica também da pureza do som. Eu acho que vale ouvir todos os CDs da Orquestra Armorial, do Quinteto Armorial, que eram todos virtuosos, cada um no seu instrumento. Né? Você vê o Cussi tocando o dueto característico, eu toco bastante diferente do que eles faziam, maravilhoso como eles faziam. Eu acho que cabe ouvir toda essa música, eu acho que tem sim, todo um apuro técnico para fazer aquilo. Agora, não pode cair na armadilha de tocar aquilo como música de concerto com vibrato. A ideia é sempre uma rabeca, como na flauta pífaro, como em outras, né, numa viola, no violão. Então, eu acho que a gente, por exemplo, quando toca o dueto característico, a gente faz com a viola de 12 cordas. Não é o original da partitura, é para violino e violão. Né? E ele próprio escreve o dueto característico no estilo popular nordestino. Né? Eu acho que a gente tem que conhecer também um exemplo, uma coisa que é muito interessante, saiu agora pelo selo Sesc, todo o material do registro do Mário de Andrade, das melodias registradas, então todo aquele material de pesquisa, lógico que alguma seleção, são 4 CDs, é uma caixinha de CDs lindas, não é barato, mas não é um preço inacessível, pelo conteúdo que tem. A Paraíba, por exemplo, está muito presente ali, a música da Paraíba. Então, você ouve a fonte, exatamente a fonte desses sons da viola da Paraíba, de cantador, de uma série de coisas. É lindíssimo esse material. Eu acho que, no caso da música armorial, é muito assim, a gente ter essas referências, quase que no inconsciente, mas tocar aquilo realmente com uma técnica apurada e um apuro sonoro, assim, diferentemente de outras coisas, que seria, né? E eu acho que é bem por aí. Aquilo do Guerreiro me levou a pensar, porque a minha ideia era, não, vou fazer com a rabeca. Ele, não, aí você vai estar descaracterizando o Guerra Peixe. Como eu já ouvi versões daquele que parece um concerto romântico, eu acho que esteticamente não combina, né? Eu acho que eu ouvi muita música. A gente tem que exercitar muito a audição, sabe? Só respondendo ainda mais uma coisa para você, por que vocês não exercitam, às vezes, no quarteto, que pode ser um ótimo exercício, não obrigatoriamente técnico, mas sim de conexão, além música, como fazer improvisos livres no quarteto. Começar a deixar 10 minutos do ensaio para isso, para trabalhar ideias e a conexão, a comunicação, como que um reage ao outro, um propõe, outro responde. É um belo exercício, é um exercício lúdico também, fora o de escalas. Pode rir ou não pode rir? Ué, pode sempre durante rir. a improvisação. É difícil. Pode rir, por que não? Que isso? Acho que vai começar rindo depois, porque eu tenho também uma timidez para isso. E não há porquê, né? Eu acho que tem que exercitar. Eu
confesso que tinha momentos que eu ficava... parece que a gente fica nua no palco, alguma coisa, ou no ensaio, onde for. Mas eu acho que por quê? Por que não? Né? Eu acho que tem que exercitar. A gente é saudável, porque senão a gente vira uma máquina de repetição, corre esse risco. Mas eu sei que vocês estão muito bem orientados aí, então acho que não corre esse risco também, não. Vocês têm muitos excelentes professores aí na Paraíba, né? E aí no Nordeste todo, não só na Paraíba. Eu acho que às vezes aqui no Sudeste a gente não sabe bem o que acontece aí, e quando vai ver fica surpreso que é uma qualidade muito alta, não só de talentos, quanto de produção musical e cultural, história e tudo mais. Né? Adoro o Nordeste do Brasil. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte eu conheço pouco, ainda vou conhecer melhor também. Então vamos agora à última pergunta do Everton. Não, eu tenho, na verdade, uma curiosidade sobre essas técnicas estendidas no violino. É porque, assim, eu sou muito leigo no assunto, né? Então, a impressão que eu tenho é que cada compositor contemporâneo, assim, ele tem as suas próprias técnicas estendidas. Então, como é que é juntar tudo isso, assim, fazer um livro? Como é isso? Veja bem, Everton, eu considero o meu livro, deixe claro, que ele é num nível básico sobre isso, porque é um assunto infinito. A primeira pensamento que eu trago para ele é o seguinte, que muitas dessas técnicas não são obrigatoriamente novas, mas o que é novo é a maneira como elas se reúnem e, às vezes, a velocidade com que elas mudam. Né? Lógico que tem algumas coisas novas que não se usavam, né? Mas eu acho que mais do que tudo isso já serve inicialmente para você tirar aquele bicho de 7 cabeças. Se você for ver meu livro, depois eu vou mandar o PDF para você. Quando eu for, eu levo o físico, que eu não tenho aqui. Você vai ver que muita coisa é da técnica, ou muita coisa já foi usada lá atrás. Você vê o Geminiani falando disso. Mas foi usado como caso isolado. Né? O que acontece é que, como não há uma bibliografia específica e há várias normas e várias correntes, muitas vezes há várias maneiras de se anotar a mesma coisa, ou às vezes uma pequena variação do nome, mas você vai ver a mesma coisa, porque depende muito de onde o compositor estudou, etc. E tal. Às vezes ele foi nos Estados Unidos, num lugar, outro na Alemanha, mas às vezes é a mesma coisa. E sim, coisas absolutamente novas, tipo subharmônicos, que você extrai sons mais graves do que de fato existem no violino. É uma técnica muito difícil, né? Tem uma pessoa que eu sei que faz isso divinamente, que é uma japonesa chamada Mari Kimura, é uma loucura. Ela tem uma peça que se chama Gemini, isso aqui que assim, é toda em subharmônico, se você ouve parece outro instrumento. É muito difícil de fazer. O Marcílio usou, tem outros compositores, é pouco usada, mas tem. Eu acho que todo mundo é iniciante nisso, eu também sou, só que como eu toquei muita música contemporânea, eu tive que quebrar a cabeça para fazer muita coisa assim e não tive onde que eu vou aprender. E com todo carinho aos compositores, muitas vezes eles não sabem explicar direito, porque não são instrumentistas. Então, eu senti necessidade de fazer isso para ajudar, inclusive para estimular a se tocar esse repertório, né? E facilitar um pouquinho a vida dos violinistas de corda, serve para todas as cordas, para tocar esse repertório, e também trazer um pouco para os compositores jovens, estão aprendendo também o universo do violino, o que já foi feito, e etc. e tal. Por exemplo, é muito utilizado o microtom. A gente não estuda, mas a edição mais moderna do Cal Flash, do Max Rosta, tem microtom. Ele traz, não sei se vocês sabem disso. Vocês já viram essa edição das escalas do Flash? Ora, a versão do Max Rosta, ele traz escala em microtom. É um excelente exercício auditivo para afinação, só que daí tem o microtom 3/4 de tom, daí começa os micrésimos disso, né? Mas o Bartók já usou isso antes, né? Ornamentos na música oriental. Então, assim, tem uma série de coisas que nem são tão novas assim, mas como elas servem, microtom, subporticello de não sei o quê, tudo ao mesmo tempo, na minha cabeça, ritmo, solfejo. O solfejo que se estuda hoje em dia ainda é um solfejo do século XV, sei lá qual. O solfejo, ninguém estuda um solfejo para não contar. Então aparece uma que alta de 7, tem que ficar fazendo essas coisas. Por que não? Qual é a dificuldade de 7? Dividir por 7? Tudo bem, se começa a 11, 13, começa a complicar. Mas eu não preciso ficar a vida inteira pensando que 7 é 4 mais 3 ou 3 mais 4. Então, 7. Né? Então, tem essa série de coisas assim, mas como eu te disse, esse livro é um primeiro passo. Eu fiz ele durante um trabalho de mestrado de 2 anos,
mas ele tem ali elementos básicos. E fiquei super feliz que o professor Bozizio aceitou fazer o prefácio, né? Os textos foram todos revisados pela Camila Fresca, e tem muitos exemplos musicais, e eu entro também, tem uma tabela de notação musical, quer dizer, da notação, um faz assim, outro assado, e o próprio nos capítulos, onde fala sobre cada item, eu também, assim pode ser chamado assim, ou assado, agora dentro do básico, tem muita exceção, mas dentro de um panorama que não há referência alguma, eu acho que é um primeiro passo para criar uma referência, né? Eu vou mandar depois para o Laércio mandar para vocês em PDF. Você tem, né, Laércio? Eu passo para todo mundo. Pode deixar. Você não tem? Pode deixar. Tá. Você tem o PDF dele? Não. Tá, não. Eu vou mandar para você. E deixa eu pedir agora para você, então, para você fazer as suas considerações finais, se você quiser falar dos seus planos para o futuro, enfim, um momento para você dar o recado para o nosso público aqui, e só avisando que depois que encerrar, quando a gente terminar aqui a live com as perguntas, tudo, nós vamos passar um vídeo da Ana tocando, né, com a orquestra da UF, da orquestra... Sinfônica UF, Nacional, né? Sinfônica Nacional, antiga orquestra da Rádio MEC, onde o Guerra Peixe foi violinista, inclusive. Exatamente, ele tocava lá. Ela vai tocar o concertino de Guerra Peixe, o primeiro movimento, né, que nós vamos ouvir com a Ana. Então, Ana, fica à vontade, suas considerações finais, o que você quiser falar. Então, queridos, em primeiro lugar de tudo, eu quero agradecer ao Laércio pelo convite, quero agradecer a vocês, meninos, Everton e Emerson, pelas perguntas, pela presença, por serem o que são, por estudarem, por serem músicos, por levar isso adiante. Isso eu acho lindo de ver essa geração nova. Vocês são responsáveis por um futuro desse país. Aqui é muito bom isso, ver vocês tão lindos, tão interessados e assim, com a história tão rica de vocês também. Agradecer, parabéns pelo trabalho com a orquestra, parabéns por João Pessoa, ser uma cidade que tem tanta atividade musical linda, desde o projeto de ação social, Samuel, professor Rossi, parabéns, até a orquestra, a universidade, e isso, eu desejo que essa pandemia passe, que todos nós tenhamos muita saúde para continuar fazendo o que a gente faz de melhor, que o Brasil volte a ser uma referência em cultura, em meio ambiente, em tudo de bom, que nós somos da potência e temos esse talento para ser, e que tenhamos saúde, basicamente, né? Antes de tudo, para poder exercer isso tudo, né? E agradeço a cada um que esteve aqui, ouvindo essas histórias malucas, espero que tenha inspirado as pessoas, e isso, deixa um abraço bem apertado em todo mundo. Poxa, Ana, eu agradeço muitíssimo a você, a essa ilustríssima convidada que a gente teve aqui agora, Ana Oliveira. Agradeço também aos integrantes da orquestra, o Everton e o Emerson, e a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir as histórias dessa grande violinista, essa grande musicista. Queria avisar também que a próxima live será no canal do YouTube da orquestra, né? Agradeço mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, a Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim, pela parte técnica, e também o gerente da orquestra, Hector Rossi, a Nayara Alves e Daniela de Paco. Nós vamos ver agora o vídeo. Eu desejo a todos uma boa noite e até a próxima live.
Obrigada.